Urgente! O que você vai ouvir agora não é uma especulação, nem uma invenção de teólogos modernos tentando parecer espirituais. É uma declaração direta, impactante e escondida por décadas nos corredores do Vaticano. Papa Leão XIV, em registros jamais revelados ao público comum, afirmou com veemência: Jesus poderá ressuscitar até mesmo aqueles que foram cremados. Mas por que isso nunca chegou aos seus ouvidos? Porque a Igreja teme o impacto, porque essa verdade mexe com a fé de milhões e, principalmente, porque essa revelação quebra uma tradição silenciosa, a de que só os corpos enterrados poderiam ver a promessa se cumprir. Se você perdeu alguém e escolheu a cremação, prepare-se, essa mensagem é para você. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades, pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Naqueles tempos, entre documentos amarelados e arquivos trancados, um manuscrito escrito à mão foi encontrado. Não era datado como os demais. Estava marcado com sinais estranhos, palavras em latim riscadas, como se alguém quisesse esconder algo. Mas o que ele dizia era simples: mesmo a cinza, quando tocada pela vontade divina, se erguerá como carne viva. E mais adiante, com a caligrafia tremida do próprio Papa: Cristo venceu o túmulo. E ele mesmo me revelou: nada é inalcançável ao toque da ressurreição. E por que ocultariam isso? Porque é perigoso libertar as almas da culpa, quando o medo ainda é a forma mais eficiente de controle. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Imagine agora o rosto de uma mãe que segurou a urna com as cinzas do filho, ouvindo do próprio padre que talvez ele não estivesse em descanso. Imagine a angústia, o desespero, a culpa por ter seguido o desejo do filho que preferia a cremação. Agora, pense no alívio de descobrir que o próprio Papa teria escrito: não há carne ou osso que me limite. O que é pó para mim é promessa. Esse trecho foi removido dos documentos públicos. Está apenas nos arquivos da Congregação para a Doutrina da Fé, guardado com códigos e selos. Mas ele existe. Aos olhos dos homens, a cinza parece o fim. Mas para Deus é semente. Não é isso que diz o próprio livro de Ezequiel? Soprarei sobre esses ossos e eles viverão. Não fala ele da carne sendo restaurada, da vida voltando? Então por que nos ensinaram que só os corpos enterrados, íntegros, poderiam ver a glória da ressurreição? A resposta é simples. A Igreja construiu séculos de doutrina sobre sepulturas, relíquias e túmulos sagrados. Admitir que a cinza carrega a mesma promessa é arriscar tudo. É reescrever liturgias. É confrontar séculos de medo e culpa. É dar paz a quem nunca a teve. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro: o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Quantas viúvas, quantas mães, quantos filhos não foram silenciados com frases como: isso não agrada a Deus? A alma não terá onde repousar, o corpo não poderá ser restaurado. Quem autorizou essa sentença? Quem determinou? O que é restaurável aos olhos de Deus? O Papa Leão XIV nunca aprovou tais palavras. Pelo contrário, ele escreveu que a fé não depende da matéria, mas da vontade divina. Ele que chamou Lázaro da morte, chamará da cinza os que são seus.
Essas palavras ficaram em silêncio por gerações, mas agora estão sendo reveladas. Talvez por isso você tenha clicado nesse vídeo. Talvez algo em seu coração esteja pesado há anos. Talvez você tenha perdido alguém e tenha medo de que essa perda tenha sido irreversível por causa da cremação. Respire fundo, porque o que você vai ouvir agora pode libertar sua alma. A dor de não saber se seu ente querido está em paz consome devagar, corrói, dói no corpo, sufoca nas noites em que o sono não vem. E a fé, que deveria confortar, apenas assusta com a incerteza. Mas essa verdade esquecida é como uma brisa, sutil, mas capaz de acalmar tempestades. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Durante anos, documentos como esse ficaram escondidos em bibliotecas inacessíveis, guardados por padres que, com medo da heresia, decidiram esconder ao invés de iluminar. E quantas almas vagaram sem resposta por causa disso? Quantas lágrimas foram derramadas por desconhecer o que Leão XIV escreveu com as próprias mãos? Se ele pode restaurar um planeta, pode restaurar cada partícula de pó. Palavras que queimam mais que o fogo, porque elas devolvem a esperança aos que já haviam desistido. Há uma força invisível tentando nos afastar dessa verdade. Mas se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido isso, aquela sensação de que há algo mais, algo maior, algo que precisa ser revelado. E é isso que está acontecendo agora. Esse vídeo não é uma coincidência. Essa mensagem não é fruto do acaso, é resposta, é sinal. E se você sente isso, então precisa continuar. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Agora pense, se até os apóstolos duvidaram da ressurreição, por que você não teria dúvidas? Mas Jesus apareceu, mesmo com portas fechadas, mesmo quando todos tinham medo. Ele apareceu, e ele prometeu: todo aquele que crê, ainda que morra, viverá. Não há nota de rodapé nessa promessa. Não há exceção para quem foi cremado. Essa ideia é humana. E tudo o que é humano passa, o que é divino permanece. E se essa verdade está vindo à tona agora, é porque há pessoas que precisam ouvi-la. Gritar com o coração: eu ainda posso acreditar. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você não está sozinha, nem abandonada. Se essa dor apertou em silêncio por anos, se a dúvida corroeu suas orações, saiba: hoje a verdade está se levantando como uma luz que não pode mais ser abafada. E talvez seja isso o que o Papa Leão XIV quis deixar registrado, mesmo em segredo. A ressurreição não depende da terra, mas do céu. Guarde isso, porque isso muda tudo, porque isso devolve a paz, porque isso coloca na sua frente a chance de perdoar a si mesma, de soltar o que te prende, de enxugar essa culpa que não era sua, as cinzas. Sempre disseram que elas não falam, que são silêncio e fim. Mas e se for exatamente nelas que o céu deixou marcas ocultas? Já se perguntou por que tantos milagres estão ligados a relíquias, fragmentos, pedaços de algo que foi tocado por Deus? Então, por que não haveria vida nas partículas de quem você amou? Por que negar ao pó o direito de ouvir o chamado divino?
O medo, minha querida, foi a arma mais eficaz usada para nos afastar da graça. O medo de ter feito errado. O medo de não ser digno. O medo de que o céu nos tenha virado o rosto por uma escolha. Mas a verdade, quando liberta, derruba os muros mais altos, inclusive os que foram construídos dentro da alma. Quantas vezes você já perguntou a si mesma, em silêncio, de madrugada, com os olhos fixos no teto escuro: será que ele está em paz? Será que ela foi recebida lá em cima? Será que eu falhei ao escolher a cremação? Essas perguntas viram espinhos, se alojam no peito e doem, destroem. Mas hoje você está ouvindo palavras que nenhum padre se atreveu a dizer em voz alta. Porque o que o Papa Leão XIV escreveu não foi uma metáfora, nem poesia teológica. Ele escreveu como quem viu, como quem ouviu, como quem foi visitado. E isso muda tudo. Isso abre um novo caminho de consolo. Isso rompe com a culpa que você carregou em silêncio, com os olhos secos por fora e o coração molhado por dentro. Se do pó eu fiz o homem, do pó o restaurarei, disse o Senhor. E é isso que está no manuscrito trancado por décadas, um trecho quase apagado pela umidade que afirmava: até mesmo os que viraram fumaça ao céu serão chamados pelo nome no dia da promessa. E isso foi escrito por um papa, não por um vidente, não por um lunático, mas por um líder da igreja que, ao final da vida, resolveu deixar registrado aquilo que os cardeais não queriam aceitar: que Deus não se submete às nossas regras, que o divino não cabe nas decisões humanas, que a eternidade não depende da forma do corpo, mas da profundidade da fé. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Agora pense. Por que você acha que os textos sobre cremação são sempre vagos? Por que padres desviam o olhar quando você pergunta sobre isso? Porque não há consenso. Porque por trás das paredes do Vaticano há debates, choques, documentos não publicados. Porque a verdade assusta. Porque admitir que a cinza pode viver significaria dizer que o controle espiritual das massas já não funciona. Mas a verdade está vazando. Ela está sendo sussurrada nas confissões. Está sendo contada em pequenos círculos de padres que não aguentam mais ver o povo sofrer por algo que nunca foi erro. E hoje chegou até você. Você tem ideia do impacto dessa revelação? Não estamos falando de uma teoria. Estamos falando de uma confissão papal, manuscrita, escondida por mãos humanas com medo da luz. Estamos falando de palavras que poderiam ter consolado milhões, mas foram trancadas por interesses de poder. E agora, depois de décadas, esse segredo encontra você. Não por acaso, mas por necessidade, porque talvez essa seja a hora certa. A hora de você entender que a dor que carrega há tanto tempo nunca deveria ter existido. Agora feche os olhos por um instante e tente lembrar do rosto daquela pessoa que você perdeu. Talvez tenha sido seu pai, talvez sua mãe, talvez um filho, e você, na dor, decidiu pela cremação. Achou que era o certo. E depois foi invadida pelo medo, pelo julgamento, pela dúvida cruel que diz: e se eu tiver selado o destino eterno dele? Isso é tortura, isso é veneno espiritual, e você não precisa mais viver com isso. Você tem o direito de saber o que foi escondido. Você tem o direito de ser liberta da culpa. Porque o próprio céu nunca desistiu de quem ama com pureza. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há registros de visões celestes, onde santos viram fileiras de almas ressurgindo do pó. E não eram corpos intactos, eram fragmentos.
Era um pó que brilhou ao toque de uma força invisível. E entre esses relatos, escondidos em diários nunca publicados, há testemunhos de vozes que diziam: aqui está o que foi desprezado, restaurado pela mão de Deus. O que é isso senão uma confirmação? O que é isso senão o cumprimento da promessa? Não importa se o mundo te julgou. Não importa se disseram que você errou. O julgamento verdadeiro é aquele que vem com luz e misericórdia. E esse já declarou que o pó vive. Padre Pio, o mesmo que recebeu as chagas de Cristo, confidenciou a um irmão de fé: nada se perde quando há fé, nem mesmo as cinzas. Essa frase foi ouvida e silenciada, como tantas outras, mas hoje ela reaparece. Porque o tempo do silêncio acabou, porque o tempo da verdade chegou. E você, que achava estar sozinha nessa dúvida, agora está cercada de respostas. Elas estavam escondidas, mas agora foram reveladas, não pela força da igreja, mas pelo sussurro do céu. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Imagine o último dia, o dia em que os céus se abrirem. Você está lá, de pé, sentindo o vento quente da eternidade. E entre os que ressuscitam, você vê o rosto que perdeu. Aquele que foi cremado, aquele que te disseram que jamais poderia voltar. Mas ele está ali, olhos cheios de paz, sorriso manso. Porque o céu não esquece, porque a alma não se desfaz com o fogo, porque Deus não obedece aos limites humanos. Esse é o Deus que te ama. Esse é o Deus que escreveu, com fogo e verdade: do pó te fiz, ao pó tu voltas, mas do pó eu te levantarei. O medo vai tentar te calar agora. Vai dizer que tudo isso é heresia, que é perigoso acreditar em algo que a maioria rejeita. Mas pergunte a si mesma: o que alivia minha dor? O que me faz sentir paz? A culpa que te impuseram, ou essa revelação que chega como bálsamo? Você tem o direito de decidir o que vai guardar no peito. Você tem o direito de se libertar desse fardo. Você tem o direito de acreditar no impossível, porque fé verdadeira não pede permissão. Ela só acontece. E agora olhe para dentro. O que você sente? Se for um calor estranho, um arrepio sem vento, uma vontade de chorar, então é porque algo está se movendo. É porque essa palavra encontrou espaço no seu coração. E se foi assim, então permaneça, não vá embora, continue comigo. Há mais, há muito mais. Porque tudo isso é só o início de algo que estava trancado por séculos e agora está diante dos seus olhos. Não deixe que fechem essa porta de novo. Você já viu demais para fingir que não viu. Você sabe o que mais encontraram naquele manuscrito? Um trecho sublinhado 3 vezes, como se o próprio Papa estivesse desesperado para garantir que ninguém ignorasse aquelas palavras. Dizia assim: não é a forma do corpo que ressuscita, mas a fidelidade da alma que o habitava. Agora diga com honestidade: alguém já tinha te falado isso antes? Algum líder espiritual te entregou essa verdade de forma clara? Ou só te disseram: Deus sabe de todas as coisas, como se isso bastasse para calar a angústia que grita à noite? O que está escrito ali é um escudo contra a dúvida, uma espada contra a culpa, e agora está nas suas mãos. O medo sempre foi a ferramenta preferida dos que controlam. É o medo que paralisa, é o medo que cala, é o medo que afasta você da certeza de que está tudo bem. O medo de ter errado, o medo de que, ao escolher a cremação, você tenha selado um destino sombrio para quem amava. Mas a verdade que estava trancada nos porões do Vaticano diz o contrário. Diz que Deus não obedece sepulturas, que não precisa de túmulo para reconhecer um filho, que ele vê no pó o mesmo brilho que viu em Lázaro, no escuro do sepulcro. Padre,
Pio dizia em suas cartas mais íntimas que a dor da culpa falsa é como veneno lento, mata a alma gota a gota. Quantas mulheres, hoje com 60 ou 70 anos, não vivem sob esse veneno? Quantas escolheram a cremação por amor, por respeito, por circunstância, e agora carregam o peso como se tivessem sido juízas da eternidade? Isso precisa acabar. Isso precisa ser desfeito, e só se desfaz com verdade, com palavra limpa, com coragem de olhar nos olhos da culpa e dizer: você não me pertence mais. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E se eu te dissesse que em registros privados do Vaticano há relatos de corpos cremados que, em visões proféticas, foram vistos sendo restaurados no dia da volta de Cristo? São testemunhos de monges, de padres, de homens que jejuaram por anos e que, ao entrarem em estados de oração profunda, viam essas almas em glória. Não esqueça, esses documentos nunca foram publicados, porque não convém à estrutura que vive do medo, mas estão lá, guardados sob códigos, trancados com lacres de chumbo, e mesmo assim escaparam. E agora chegaram até você. Por que você acha que essas informações estão vindo à tona agora? Por que não antes? Porque agora há mais gente preparada para ouvir. Porque agora há uma geração de mulheres e homens que já não se contentam com respostas vazias, que querem saber, que precisam entender, que não aceitam mais viver aprisionados em culpa. E talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você tenha sido escolhida para ouvir essa verdade no tempo certo, porque a dor não aguenta mais esperar, porque a fé verdadeira já começou a empurrar a porta do seu peito. Mas atenção! Quanto mais essa verdade se espalha, mais ela será combatida. O medo vai tentar te segurar, vai soprar no seu ouvido que isso é perigoso, que isso é rebeldia, mas o Espírito sopra mais forte, e quem já foi tocado pela verdade não consegue mais voltar à ignorância. Você sabe disso. Algo em você já mudou desde os primeiros minutos deste vídeo. Algo se mexeu. Uma parte sua que estava sufocada começou a respirar. E isso é sinal. Isso é resposta. Isso é libertação. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você sabia que na tradição judaica antiga a ressurreição não era dependente de restos físicos? Que os primeiros cristãos, perseguidos e queimados, também seriam restaurados? Então por que a igreja moderna decidiu ignorar essa parte da fé? Simples. Controle, porque quanto mais culpa, mais necessidade de intermediação, mais confissão, mais penitência, mais poder sobre a consciência alheia. Mas hoje você está quebrando essa corrente. Está olhando nos olhos da estrutura e dizendo: minha fé não precisa do seu aval. E se isso te incomoda, é porque toca exatamente onde a dor está. Porque ninguém se revolta com o que não o afeta. Mas essa verdade mexe com tudo. Mexe com aquela noite em que você chorou em silêncio, pedindo um sinal. Mexe com aquela oração em que você perguntou com medo se tinha perdido alguém para sempre. Mexe com aquela visita ao cemitério em que você evitou tocar no assunto. Mexe com a sua alma, porque a sua alma sempre soube. Só faltava alguém te dizer. E agora está sendo dito. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Há também um relato sombrio de um cardeal italiano, já em leito de morte, que confidenciou a um jovem padre:
O maior erro que escondi foi negar consolo a quem cremou os seus mortos. Eu sabia do texto de Leão 14, mas calei. E morreu, chorando, porque a culpa do silêncio pesa mais que a culpa do erro. E se você está aqui ouvindo isso agora, talvez seja para que o seu silêncio não vire lamento, para que a sua dor não se torne um abismo, para que você não precise esperar o fim da vida para se libertar da mentira. E sabe por que isso importa tanto? Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de dizer a si mesma: eu não errei. Ainda dá tempo de visitar aquele altar improvisado, olhar para aquela fotografia, segurar aquela lembrança e, pela primeira vez, sentir paz em vez de peso. Ainda dá tempo de entender que a misericórdia de Deus não se limita a caixões, que o fogo da cremação não apaga a luz da alma, que o céu não precisa de matéria para agir, porque Ele é o Criador, e tudo que é dele, Ele busca. Tudo que é dele, Ele restaura. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga Amém. Que essa palavra floresça em mim. E agora, com tudo isso diante de você, o que vai fazer? Vai continuar carregando a dor que não é sua? Vai permitir que o medo defina seu destino espiritual? Ou vai escolher confiar que aquele que fez os céus e a terra também é capaz de chamar pela cinza, de erguer o pó, de fazer brotar carne onde só havia ausência? Você já ouviu o suficiente para entender que não está sozinha, que sua decisão não foi um erro, que seu amor não condenou ninguém. Pelo contrário, foi através dele que essa verdade chegou até aqui. Você pode até tentar esquecer o que ouviu aqui, mas não vai conseguir. Porque uma verdade como essa não passa por dentro da alma sem deixar rastro. Vai voltar em sonhos. Vai surgir em pensamentos durante o silêncio da noite. Vai arder cada vez que você olhar para o céu e se perguntar: será que ele está lá? E agora você já sabe o que responder. Não com medo, não com dúvida, mas com fé. Fé de que aquele que venceu a morte não deixaria um filho de... fora por conta do fogo humano. Fé de que quem foi cremado não perdeu a promessa. Fé de que a misericórdia é maior que qualquer tradição. Quantas mulheres, na Polônia e ao redor do mundo, estão vivendo com a culpa escorrendo pelos olhos e ninguém vê? Quantas seguem levando flores para uma urna, sem saber se foram ouvidas? Quantas pediram perdão por algo que jamais foi pecado? Isso é cruel, isso é inaceitável, isso precisa parar. E para isso, a verdade precisa ser dita, repetida, reforçada. Não é a forma que define a ressurreição, é o coração que foi entregue a Deus. E se o coração daquela pessoa era dele, então nada, absolutamente nada, poderá separá-la da promessa de vida eterna. Você já percebeu que ninguém fala disso nos sermões? Já notou como o assunto da cremação é sempre empurrado para os bastidores como se fosse vergonhoso? Isso não é descuido, isso é escolha. É a escolha de manter o povo no escuro, para que continue se confessando, se curvando, se sentindo em dívida com um sistema. Mas você não é sistema. Você é alma, e sua alma está sedenta pela liberdade que vem de ouvir. Você não está em dívida, você está em paz. Você não cometeu nenhum erro ao honrar a vontade de quem partiu. E se isso doeu por tanto tempo, é porque sempre faltou alguém que dissesse isso com clareza. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Existe um ponto nos escritos secretos de Leão 14 que fala de um sonho. Ele viu, segundo o registro, uma multidão em um vale sem fim. Não havia túmulos, não, havia sepulturas, só pó.
cinzas, e das cinzas, corpos foram sendo moldados pelo vento, como se mãos invisíveis os restaurassem. No meio deles, uma mulher chorava e dizia: "Eu pensei que havia perdido meu filho para sempre." E uma voz respondeu: "Nada se perde quando se entrega ao céu." O Papa acordou suando, e naquele mesmo dia escreveu tudo. Foi censurado, foi silenciado, mas a verdade escapou pelas rachaduras da história. Você precisa entender algo urgente. Estão apagando esse tipo de conteúdo, estão retirando vídeos, silenciando padres, ignorando perguntas. E sabe por quê? Porque uma alma que não carrega culpa é livre, e uma alma livre não obedece a comandos de medo. Se você sente que esse vídeo é mais do que palavras, se sente que está ouvindo algo que precisava há anos, então você precisa agir, precisa absorver, precisa compartilhar, porque pode ser que amanhã isso não esteja mais aqui, e então o silêncio volta, e com ele o peso. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: "Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você." Você sabia que muitos dos primeiros cristãos foram queimados vivos por sua fé? E ainda assim são considerados santos, mártires, testemunhas da ressurreição? Como então ousaram dizer que a cremação impede a vida eterna? Isso é incoerente, isso é injusto. E mesmo assim, milhares continuam carregando o peso de um medo que não tem fundamento. Imagine quantas mães ao longo dos séculos deixaram de dormir por causa dessa dúvida. Agora multiplique isso por gerações. O resultado é devastador. E só a verdade pode pôr fim a esse ciclo. A cada nova linha que você escuta, você se aproxima de algo que nunca te disseram. E isso é assustador, sim, porque tudo que toca a verdade profunda nos desarma. Mas ao mesmo tempo, é libertador. É como se algo que estava trancado em você começasse a se mover, a sair, a respirar. E isso é sagrado, isso é milagre. Isso é o que acontece quando a luz finalmente atravessa os muros da culpa, quando o perdão toca onde ninguém mais tocou, quando o céu sussurra mais alto que o medo. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: "Deus é fiel. Eu creio." Você quer saber por que tantos têm medo de deixar isso público? Porque se aceitarem que Deus pode restaurar mesmo quem foi cremado, então precisam aceitar que muito do que ensinaram até hoje estava errado. E ninguém quer assumir isso. É mais fácil manter o povo com medo do que admitir que a verdade sempre foi maior do que os rituais. Mas aqui, agora, não há mais espaço para mentiras. A verdade veio e ela não vai embora. E você está sendo escolhida para guardá-la. Imagine o que mudaria na sua vida se você aceitasse de vez que tudo está bem, que a escolha feita no momento de dor não foi um erro, mas um ato de amor. Que Deus, na sua infinita misericórdia, já viu o coração com que você agiu. Imagine poder respirar sem o peso da dúvida, dormir sem as perguntas sufocando sua mente, rezar com a certeza de que quem partiu está em paz. Essa é a libertação que a verdade oferece, e ela está ao seu alcance. Mas você precisa tomar essa decisão, precisa querer saber, precisa ter coragem. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: "Padre Pio, essa luz chegou na hora certa." Se você chegou até aqui, saiba que isso não é acaso, é resposta, é chamada. É Deus sussurrando no seu ouvido: "Não tenha medo, eu conheço o seu coração." E talvez agora você esteja chorando, sentindo coisas que nem consegue explicar. Isso é normal. Isso é o que acontece quando a alma, pela primeira vez, é
tocada por uma verdade que foi feita para ela. Não negue isso, não fuja, fique, porque ainda há mais, muito mais, e sua alma precisa ouvir até o fim. Você já reparou como há silêncios que machucam mais que palavras duras? Silêncios que se prolongam por anos, por décadas, como o silêncio da igreja sobre essa verdade. Um silêncio que custou lágrimas, insônia e até a fé de muitas pessoas. O silêncio que caiu como um peso sobre os ombros de quem cremou seus entes queridos por amor, por necessidade, por circunstâncias, e depois foi deixado com a culpa. Um silêncio que diz, não fale disso, que sussurra, isso é proibido e que, sem ser ouvido, contamina tudo com medo. Mas chegou a hora de romper esse silêncio. Você precisa ouvir isso agora. Não foi sua culpa. Nunca foi. Essa dor que você sentiu em segredo, essa angústia que guardou até mesmo das pessoas mais próximas, não nasceu da verdade divina, mas de uma manipulação construída por medo. Sim, medo. Medo de questionar, medo de buscar respostas, medo de parecer infiel à tradição. Mas a fé verdadeira não nasce do medo. Ela nasce da revelação. E essa revelação é clara como a luz do dia. Deus não limita a salvação à integridade do corpo. Ele olha o espírito, o coração, a entrega. Você sabia que nos textos apócrifos, aqueles que a igreja nunca quis incluir oficialmente, há passagens falando da ressurreição de mártires queimados, devorados, destruídos? Como eles poderiam ressuscitar se não restou sequer uma lasca de osso? Porque a matéria nunca foi o obstáculo. O obstáculo sempre foi humano, doutrinário, institucional. E você não precisa mais viver debaixo dessa sombra. Você pode, agora, levantar a cabeça e entender. Quem você ama não foi perdido. Quem partiu pela cremação não foi esquecido por Deus. E mais, muitos santos, durante visões, relataram ver almas gloriosas que não possuíam corpos inteiros. Elas apareciam como luz, como essência pura, transfiguradas. Sabe o que isso significa? Que a eternidade não se sustenta em carne, se apoia na verdade, na fé e no propósito de quem viveu. A pessoa que você perdeu não será julgada pela forma como partiu, mas pela luz que carregava dentro. E se ela amava, se ela buscava Deus, se ela entregou a vida com dignidade, então não há dúvida, ela será ressuscitada, glorificada, restaurada, mesmo da cinza. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Sabe o que é ainda mais forte? A carta de um monge alemão, escrita há mais de 300 anos, e escondida em um convento destruído pela guerra. Ele escreveu que durante uma visão viu uma multidão de almas sendo levantadas do fogo. Não era o fogo do inferno, era o fogo da cremação. E Deus dizia: eu não vim salvar apenas os que foram enterrados, vim salvar os que me pertencem, mesmo se deles nada restou. Essa carta nunca foi publicada, mas o conteúdo está se espalhando e com ele as correntes estão caindo, uma a uma. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora. Talvez você tenha clicado neste vídeo por acaso. Mas sabe o que o Espírito faz? Ele disfarça os encontros mais importantes de forma comum, como se fossem acidentes, como se fossem aleatórios. E agora a sua alma está inquieta, porque ela reconheceu a verdade, mesmo antes de entender tudo. E se você sente isso no peito, essa mistura de dor e alívio, de peso e libertação, então continue. Porque o que você está prestes a ouvir pode mudar tudo. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades,
Pegue agora antes que acabe, depois escreva. Essa oração foi feita para mim. Imagine por um instante o dia em que tudo será revelado, quando as trombetas tocarem e os céus se abrirem, quando a verdade explodir como um trovão sagrado. Nesse dia, todas as almas, todas, serão chamadas, e entre elas você verá o rosto que tanto amou, não deformado, não apagado, mas pleno, em luz, em glória, em paz, porque o Criador não falha com os seus, porque a ressurreição não é um evento burocrático da carne, mas uma celebração do Espírito, e o Espírito jamais é destruído. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Aos que ainda duvidam, aos que acham que é perigoso falar disso, que tentam te calar com frases decoradas, pergunte a eles. E os primeiros? Cristãos queimados vivos? Eles estão perdidos? Não terão resposta, porque a resposta real é: a eternidade não depende do tipo de sepultamento. Depende da verdade vivida, do amor carregado no peito, da entrega silenciosa. Isso, sim, é critério divino, e você sente isso, lá no fundo. Essa verdade que pulsa, mesmo antes de ser confirmada por palavras. E sabe o que é mais bonito nisso? Tudo. É que talvez você seja a única pessoa da sua família a ouvir isso hoje. Talvez ninguém mais tenha acesso a esse conteúdo. E talvez seja você que vai carregar essa revelação. Você que vai ser a ponte entre a culpa e a cura. Você que vai libertar não só o seu coração, mas o de outros que também estão presos nesse medo. E isso não é pouco. Isso é missão. Isso é chamado. Isso é resposta direta do céu para a sua alma cansada. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue, agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Sim, você vai encontrar resistência. Vai ouvir. Isso não é doutrina oficial. Cuidado com heresias. Mas o que é heresia maior? Falar da misericórdia que restaura ou calar para que o povo continue sofrendo? Você vai sentir medo, vai duvidar, mas depois vai lembrar de tudo o que ouviu aqui. Vai lembrar da verdade que te fez chorar, da paz que sentiu em um simples parágrafo. Vai lembrar do momento em que a angústia cedeu espaço para um fio de esperança. Isso é real, isso é espiritual, isso é sagrado. E se agora, ao final de cada palavra, você sente que precisa continuar ouvindo, é porque ainda há algo guardado para você. Algo que só será revelado quando você aceitar, de uma vez por todas, que quem parte não se perde, que a escolha feita na dor não foi erro, mas foi amor. E Deus honra o amor. Ele é feito de amor. E não há decisão, por mais difícil, que possa apagar uma alma que foi dele. Guarde isso e continue comigo, porque estamos só no início. Você sente esse arrepio agora? Essa coisa que parece se espalhar pelos braços sem motivo algum? Isso não é acaso, é resposta. É porque sua alma reconhece a verdade antes mesmo da mente aceitar. O corpo sente antes da razão entender. É assim que o céu fala com quem está pronto. E se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque algo dentro de você está clamando. Não por explicações, mas por alívio, por libertação, por paz. E acredite, você está recebendo isso agora. Vamos falar de algo que ninguém fala, mas todo mundo sente: a culpa. Ela não aparece de uma vez, ela começa pequena. Uma dúvida aqui, uma frase torta ali, uma palavra mal colocada por alguém e fé. Depois ela cresce, se infiltra nas orações. Faz você se sentir indigna de rezar. Faz você se calar diante dos outros, com medo de ser julgada. E essa culpa
Tem nome: cremação. A escolha que você fez por amor, por desespero, por necessidade, e agora você sabe que essa escolha não separou você de quem ama. Ela foi humana, e Deus não julga o humano quando há amor e fé. Você não precisa mais se curvar a esse fardo invisível. Não precisa mais carregar esse medo que foi imposto por séculos de silêncio. Agora você tem um nome, uma fonte, um testemunho oculto que rompe a parede da dúvida. Papa Leão XIV sabia. Ele escreveu. Ele foi claro. E aqueles que leram seus textos e os esconderam, sabiam do impacto. Sabiam que uma verdade assim devolveria esperança a quem já estava morrendo por dentro. E sabiam que essa verdade não poderia ser apagada para sempre. Por isso você a escutou hoje. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E se ainda resta em você um fio de medo, de dúvida, repare no que está acontecendo agora. Veja como sua respiração mudou. Veja como os pensamentos ficaram mais claros. Isso não é ilusão. É o efeito da verdade, sendo plantada no seu íntimo. E não importa se você está sozinha num quarto escuro ou ouvindo isso de um celular com o volume baixo. Deus está aí, porque onde há um coração quebrado pela dúvida, ali ele se apresenta. E hoje, ele escolheu se apresentar a você. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Nos registros dos monges do Monte Cassino, há um relato chocante, selado e guardado em pergaminhos frágeis. Uma mulher apareceu chorando em sonho para um dos abades e dizia: eu fui queimada. Meu filho chora por mim. Diga a ele que eu estou viva em Deus. Quando o abade acordou, escreveu: ela não tinha rosto, só luz. E no meio da luz, uma voz: a cinza pertence à terra, mas o espírito pertence ao céu. Esse testemunho nunca foi publicado, mas sobreviveu. Porque nenhuma verdade sagrada morre. Nenhuma palavra que nasce da compaixão divina é sufocada para sempre. Você ainda tem tempo, tempo para descansar dessa angústia. Tempo para entender que tudo aquilo que disseram que era imperdoável, na verdade, foi um reflexo do medo deles, não do julgamento de Deus. E Deus, Ele conhece o coração de quem amou. E se você escolheu algo difícil, mas fez isso com amor, Ele viu. Ele honrou. Ele está agora, neste exato momento, restaurando dentro de você tudo aquilo que o medo destruiu. Respirar vai ser diferente depois disso. Viver vai ser mais leve, porque a verdade liberta. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Sim, o que foi dito aqui vai contra o que muitos ouviram a vida inteira. Sim, vai causar desconforto em quem se recusa a abrir os olhos, mas a verdade não precisa da aprovação da maioria para ser real. A verdade se sustenta sozinha. E hoje ela entrou na sua vida de maneira simples, em um vídeo, em palavras faladas com fé, em uma tela pequena, mas com um impacto eterno. Agora você sabe, a cremação não é o fim, a cinza não é abandono, e o amor é mais forte que o fogo. E se você perdeu alguém dessa forma, saiba, ele ou ela está em paz. Está sendo restaurado, está nos braços de um Deus que não olha para a matéria, mas para o espírito, para o amor, para a fé. E você também será restaurada. A culpa vai sair, a dor vai ceder, porque você não está mais sozinha. A verdade chegou.
E quando a verdade entra, a escuridão não resiste. Respire, agradeça, reze e não pare aqui. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois, escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E se você sentiu algo que não consegue explicar, se sentiu uma lágrima solitária escorrer, se sentiu que alguém te tocou mesmo sem mãos, é porque não foi só um vídeo, foi um encontro. Você, Deus e a alma de quem partiu. Juntos, numa mesma sintonia, um mesmo amor, uma mesma promessa. E nada, absolutamente nada, poderá tirar isso de você, nem o tempo, nem a dúvida, nem a morte. Mas a jornada do coração não acaba aqui. Há mais. Há respostas que ainda precisam ser reveladas. Há segredos escondidos em escritos antigos, visões que os séculos apagaram, mas que agora estão voltando à luz. E no próximo vídeo, eu vou te contar o que foi escondido sobre o julgamento final e o que ninguém nunca teve coragem de dizer sobre o livro da vida. Se isso tocou você, se libertou sua alma, então não perca o próximo passo, porque o que vem agora é ainda mais forte e é para você. Nos encontramos lá.